Olá, minha gente! Salve, salve! Chegou a hora do nosso encontro de toda semana. Por aqui tá tudo bem Bahia? Hoje estamos no Palacete Tira Chapéu para celebrar os 120 anos da Rua Chile. Veja agora o que preparamos especialmente para você. Vamos passear por Ipiaú e Santo Amaro, nos deliciar com a tradicional maniçoba do Recôncavo. Bem feita a minha maniçoba, boto umas pimentas de cheiro para cozinhar, para ela cheirar ainda mais. Curtir a música de Roberto Mendes e Capinã. Tira essa mulher da roda, meu Deus, se ela fica, eu vou embora. Mergulhar na obra de dois cineastas de Ipiaú, Edson Bastos e Henrique Filho. É uma história de 10 anos que passa por uma curva dramática que é uma curva da história do Brasil. E refletir com o espetáculo Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. Três Pablos que se empenharam contra o fascismo espanhol, três Pablos que muito amaram, três Pablos cheios de sol, que ano, mas sem critério, três Pablos de uma só vez. A nossa querida Rua Chile é considerada a primeira do Brasil e foi construída em 1549. O nome Chile foi recebido em 1902. Em julho deste ano, a Rua Chile completou 120 anos e recebeu aqui, no Palacete Tira Chapéu, uma exposição em sua homenagem. A mostra Rua Chile e o Palacete Tira Chapéu, 120 anos de história, permite ao visitante um mergulho ao passado. Reúne painéis com os episódios significativos em torno da famosa Rua Chile, que nos tempos áureos, de 1930 a 1960, foi um centro sofisticado de compras e lazer, bastante frequentado pela sociedade baiana. Difícil falar qual foi a primeira rua do Brasil, mas ela certamente, em termos assim de demarcação da via, de formalidade na definição da rua, ela foi uma das primeiras de Salvador e, portanto, do Brasil, que anteriormente se chamava Rua Direita das Portas de São Bento, né? Então, com essa nova denominação de Rua Chile, ela se tornou uma das principais avenidas comerciais da cidade, e o Palacete Tira Chapéu foi um dos edifícios mais emblemáticos. A exposição, aberta ao público com entrada franca, também resgata a importância do Palacete Tira Chapéu, projetado pelo arquiteto italiano Rossi Battista, em 1914, um dos poucos remanescentes do estilo eclético em Salvador. O ecletismo é a junção de tudo, né? O próprio termo eclético diz isso: eu não vou seguir nenhuma linha básica, eu vou pegar tudo aquilo que me agrada. Esse nome Tira Chapéu, ele vem ali da travessazinha, né, que corta a Rua Chile, e há várias teorias. Uma delas diz que o Palácio do Governo ficava ali, né, no Rio Branco, e então os transeuntes ali, quando viam o governador da sacada do Palácio, Rio Branco, tiravam o chapéu para cumprimentá-lo, né? Outra teoria diz que era o costume da época de fazer fute de luvas e sombrinha, etc. Então os cavalheiros tiravam o chapéu para cumprimentar as damas, as garotas. É possível ainda se deparar com as descobertas da equipe de restauro do Palacete Tira Chapéu, que segue em obras. A gente interrompeu as obras de restauração nesse salão nosso da Rua Chile para montar ali a exposição, a partir do momento em que o salão estava íntegro, estabilizado, né, sem risco nenhum. Então as pessoas podem ir ali no salão e vão ver que o salão não está pronto, ainda falta um monte de coisinha ali para a gente restaurar. Então é por isso que a gente montou essa exposição por um curto período de tempo, porque a gente, desmontando a exposição a partir de 11 de agosto, a gente volta a trabalhar nesse salão. Então a gente pretende até o início agora de 2023 entregar o térreo, totalmente restaurado, seguro, estabilizado.
E ao longo do ano que vem a gente vai continuar os trabalhos então do primeiro e do segundo pavimento. Tá aí, vale muito a pena visitar a exposição e aproveita que já está aqui do ladinho, passeia também pelo Centro Histórico de Salvador. E agora vamos falar de cinema. Os cineastas baianos Edson Bastos e Henrique Filho levam o nome de Piauí e da Bahia para o mundo através da sua intensa e instigante produção audiovisual. Um dos filhos de Piauí que escolheu a arte como morada e que, através do seu olhar e da sua experiência, nos conta e nos reconta essa cidade a partir das lentes do cinema. Bom, 10 anos de história, de personagens, de produção artística, não é pouca coisa. O que a cidade de Piauí interfere e conecta, né, com o seu cinema, Henrique? A Voa Audiovisual começou, na verdade, um pouco mais de 10 anos, porque a gente, antes de ser Voa Audiovisual, éramos Panorâmica Produções, em 2009, foi quando ela surgiu. E em 2012 foi quando a gente registrou como Voa Audiovisual e seguimos a partir daí como Voa Audiovisual. Deu aqui e tem bola com ninguém. Tem fazenda que dá 15 minutos de merenda. Tem fazenda que não tem dar. Nem 15 nem 5. Eu comecei a cursar cinema aqui em Salvador, na FTC, que foi a primeira universidade do Norte e Nordeste de cinema. E foi muito interessante me perceber e conhecer, né? Um garoto do interior vindo para a capital para estudar cinema. Para quê? Por quê, né? A gente nem cinema tinha em Piauí. Mas a partir disso, dessa vivência, das experiências, dos professores que eu tive acesso, né? E das referências de Piauí também, foi que esse trabalho sobre Piauí começou a surgir, a aparecer e crescer. Então, o Euclides Neto foi uma grande referência para a gente pensar sobre Piauí e sobre personagens, sobre monumentos da nossa cidade, sobre a história da nossa cidade, porque ele escrevia sobre personagens da nossa cidade também, não se referenciava a partir desses personagens ou histórias e construía seus livros, né? Mais de 14 obras lançadas. A fazenda dos outros é assim, se você ir trabalhar, você ganha, e se você não ir, o patrão de tarde vai perguntar por que você não foi trabalhar. E aqui não, aqui ninguém deu aqui, ninguém bola com ninguém. E depois disso teve uma referência muito pessoal também, né? Que foi a minha avó, que acabou falecendo esse ano, em janeiro, que ela é uma rezadeira, era uma rezadeira e faz caruru todo dia 4 de dezembro para Santa Bárbara. Então eu passei a minha infância toda vivenciando isso, né? Aquele que me faz sofrer é o amor que tanto quero. Então depois do Dona Nena, por exemplo, já veio Joelma, que é baseada na história de uma das primeiras transexuais do Brasil, que está viva até hoje. Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Isso vem também como uma luta, né? A gente tem um espaço lá chamado Cine Éden, que era antes conhecido como Cine Teatro Éden, que é um espaço que já comportou diversos artistas muito importantes, grandes nomes do Brasil, já se apresentaram lá no Cine Teatro Éden. Depois foi fechado e transformado em uma loja de móveis. Então a gente começou a entrar numa luta, inclusive, fazendo um curta-metragem chamado Cine Éden, depois fazendo um evento chamado Circuito Cine Éden, onde entrava num ato em prol da revitalização desse espaço. Porque um povo sem memória, sem história, é um povo morto. E a gente precisa deixar essa história registrada, a fim de que a gente não morra e não deixe passar o tempo sem nada, né? E então é uma história de 10 anos que passa por uma curva dramática que é uma curva da história do Brasil e do mundo, né? E a gente fica feliz pela nossa trajetória
apontar caminhos também para outras pessoas. Vai ficar meio puxado para você ganhar troféu de destaque, Pia, o artista mirim do ano. Preciso ganhar em primeiro lugar. Então, meu bem, vai ser choque de monstro, porque esse prêmio já é meu. É que eu quero fazer uma apresentação hoje bem bonita pra amanhã. Aniversário dela e esse vai ser meu presente. Bruna, você é linda. Seu cabelo é lindo. E eu tenho certeza que você vai arrasar hoje. Mudamos, amamos por mudar. Vamos fazer aquele rapidíssimo intervalo e na volta, teatro e muita música. Não saia daí. Até já. Pode parar. Tira essa mulher da roda, meu Deus, se ela fica... Como é que é? A arte como forma de resistência e no combate à violência fascista na Espanha, durante a década de 1930. Este é o mote do espetáculo Casals, mais Picasso, mais Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. A encenação está em cartaz no Teatro Vila Velha e é dirigida por Márcio Meirelles. Que ano mais sem critério, esse de 73, levou para o cemitério 3 Pablos, de uma só vez. Que ano mais sem critério. 3 Pablos contra o dragão da maldade. Miguel, você escreveu esse texto. Por que contar essa história? Em 97 eu fiquei sabendo dessa história de que em 73 os 3 Pablos tinham morrido no mesmo ano. Esses 3 artistas que em vida tinham usado as suas artes para combater a violência fascista e regimes autoritários. Eu achei que aquilo eram muitas coincidências, os 3 chamados Pablos, os 3 com esse mesmo destino. Eu pensei, isso dá uma peça. Guardei a ideia, vim trazendo no caminho até o momento que ficou inevitável montar esse espetáculo na vida brasileira, contar a história do surgimento do fascismo e, principalmente, qual é o papel dos artistas em relação a esse acontecimento. Quais são as responsabilidades que se colocam para a comunidade artística diante de um país sob a violência fascista. 3 Pablos de uma só vez. 3 Pablos que se empenharam contra o fascismo espanhol. 3 Pablos que muito amaram. 3 Pablos cheios de sol. Que ano, mas sem critério. 3 Pablos de uma só vez. E aqui estão os 3 Pablos, né? Neruda. Não. Pablo Casals. Casals. Neruda e Picasso. Como é que esses 3 personagens se encontram com as suas artes e dialogam entre si? Casals defende a ideia de que o artista não pode compactuar com algumas ideias e com alguns estados, alguns governos. Então ele deixa de tocar, ele era um violoncelista e também um regente. Então ele abre mão de participar, de estar se apresentando para esses fascistas. Muitos me chamam Pablo, nome espanhol. Mas o nome que me foi dado ao nascer é Pau Casals. É uma palavra que em catalão quer dizer paz. E esse espetáculo, eu acho que fala de um momento na Espanha, anterior à guerra, da Segunda Guerra, especialmente, mas também ele está aqui, agora. Qual é o nosso papel? E não é só o nosso papel de artista, é o nosso papel de cidadão. O Estado deveria governar para o povo. Dediquei minha vida a denunciar a violência contra o meu país. Só voltei a tocar e reger o público como exceções. Com o único propósito de alertar os seres humanos, meus irmãos. E como é que você promove esse encontro desses 3 personagens nesse texto? Sim, eles não se encontraram muito em vida. O que se encontra são muitas coincidências e o ativismo deles, né? Picasso e Neruda chegaram a se encontrar algumas vezes. Casals a gente não sabe. Então, a maneira como a gente construiu isso dentro do roteiro foi a partir da pesquisa de documentos. São muitos documentos reais. A Espanha não tem mais fim. A Espanha não tem mais trono. Surgirá um imortal. A Assembleia Nacional proclama a Primeira República Espanhola. Jackson, esse é um projeto que já vem de uma versão virtual, através da internet, e agora na sua versão presencial.
Como é que você tem sentido esse retorno do público vendo a história desses personagens? O espetáculo ele ganhou uma dimensão que eu acho que vai mais no coração da plateia e no nosso, que é para isso que é feito, né? É grande o número de pessoas que choram durante o espetáculo e vêm dizer pra gente, algumas vêm falar com a gente depois do espetáculo, ainda chorando. As bandeiras que fritam na frigideira estão torcidas no negro do molho da tinta derramada sobre as gotas de sangue que a atiram. O Picasso é uma figura conhecida mundialmente. O que é que te surpreendeu no Picasso, nesse processo de montagem e de estudo de personagem? Para mim, é a grande descoberta desse personagem, e é o que eu busco ser na minha vida, e eu espero que um dia eu consiga, que são os artistas que servem para mim como farol, são esses que têm uma coerência entre o que eles propõem na arte e o que eles são na vida. A luz cobre seus olhos diante do espelho que faz o macaco e um pedaço de torrão das chamas morder os lábios da ferida. E muitos projetos dentro do Teatro Vila Velha discutem a vida política, a vida social, a vida cultural. Isso é uma tradição desse teatro. Então, eu de alguma maneira sabia que era o lugar ideal para fazer esse projeto e sabia que Márcio era o diretor perfeito para levar isso adiante. Então, apresentei a ideia para ele e Márcio se entusiasmou na hora e a gente começou essa produção. Frequentavam a minha casa, a Casa das Flores, muitos artistas. A República é para o povo, caiam todos os ditadores. A República é para o povo, caiam todos os ditadores. Para além de todo o trabalho de pesquisa e de escrita do texto, você também está no elenco do espetáculo como Neruda. Como é que o público pode conhecer a história deste homem através deste espetáculo? Neruda é uma paixão muito grande da minha vida. Quando eu descobri esse poeta, ele modificou muito do meu pensamento sobre arte. Ele tem, nesse momento do espetáculo, ele participa desse período que é a resistência na Guerra Civil, mas toda a vida dele é uma vida de artista dedicada à luta política e à defesa do povo, da democracia, dos valores humanistas. Então, eu convido todos e todas a conhecerem não só o Neruda do espetáculo, virem nos assistir aqui, mas conhecerem a obra desse poeta gigantesco, que é um patrimônio importante da humanidade, latino-americano, chileno, nosso vizinho, uma pessoa importante para a nossa história no século XX e para frente, para sempre. Porque as pessoas ficam confusas com essas coisas que não entendem. Coisas que não podem ser explicadas. Então hoje tudo é possível, todas as coisas erradas são possíveis e aceitas. E eu não aceito. Não aceito, ponto. Quando você pensa em Santo Amaro, lembra logo de arte, cultura, samba de roda e maniçoba. Há quem fique com água na boca só de ouvir maniçoba. A Andança do Bem Bahia nos levou a Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, para provar o prato de origem indígena e também saber mais detalhes sobre o preparo. Assim como a feijoada e o cozido, a maniçoba é uma comida tipicamente brasileira. A iguaria faz sucesso aqui na Bahia, especialmente na região do Recôncavo, ao combinar carnes com um segredo especial. E tudo começa aqui pela feira. Além das carnes, o ingrediente principal da maniçoba é a maniva, a folha da mandioca. Conhece? Eu fiquei sabendo que aqui em Santo Amaro tem uma pessoa que fornece para toda a cidade, não é, Márcia? Quem é que vem comprar aqui a folha? Os pessoal dos restaurantes, a população de Santo Amaro vem comprar. E a folha vem diretamente do seu quintal, é isso? É, da minha roça mesmo. A gente tira, quebra do pé da mandioca, a gente vem, destala, depois lava e aí a gente leva diretamente para o motor. A gente tritura ela e aí pronto. O saquinho de 1 quilo que a gente traz para aqui, para a feira, para ser comercializada. Quem compra é que tem que lavar, né, ferventar, lavar bastante, até a aguinha sair branca, para depois vir as carnes, os temperos, tudo direitinho.
Da banca de Márcia, as folhas vêm parar na cozinha de Dona Vilma, que tem praticamente uma vida fazendo o prato. Dona Vilma, há quanto tempo a senhora faz a maniçoba? Uns 50 anos. Criei meus filhos assim, fazendo a maniçoba. E até hoje eu continuo a fazer. Primeiro lavo as folhas, depois dela bem lavada, boto para escorrer. Aí fervento ela. Tiro o sumo dela todo. Tá aqui os temperos, tem as carnes todas aqui, chouriça, calabresa, carne de boi, carne fumeiro, bacon, tudo, todos os temperos. O único segredo que eu tenho, meu filho, é refogar bem as carnes, todas bem refogadas. Depois das carnes todas refogadas, tiro ela, boto, como eu já lhe falei, e depois eu pego aquelas folhas todas e ponho ali naquela salmoura e ponho mais água para ela ficar cozinhando umas 4 horas. Depois de umas 4 horas eu pego as carnes e ponho dentro da folha. Depois disso é só degustar, mas não precisa levar 4 dias, 7 dias, como dizem. Eu faço assim, de um dia para o outro. Para mim, lembra a minha infância, porque eu sou de Santo Amaro. Minha família é daqui, né? Então, me remete à infância. Eu tenho descendência aqui do Recôncavo de São Gonçalo, então eu já tenho o hábito de comer maniçoba. Eu só coloco farinha e pimenta, mas eu sei de pessoas que colocam arroz, mas eu só como com farinha. Não dá trabalho fazer a maniçoba. O trabalho é o mínimo para quem gosta de fazer, como eu gosto de fazer e faço bem feita. Ai, que delícia comer uma maniçoba em Santo Amaro. Aguei, viu? Fiquei com invejinha. E tem mais Santo Amaro aqui no Bem Bahia. Ou melhor, tem mais santamarense. O show Flor da Memória reuniu 2 gigantes da música em um mesmo palco aqui em Salvador, no Teatro SESI. Roberto Mendes e José Carlos Capinã. Parceiros de longa data, eles fizeram um show com muita mistura. Poesia, música e conversa, tudo isso em um encontro intimista. Na flor da memória, um beijo, um abraço, um galo cantou, um adeus fica o lençieiro. E quem me apresentou o Capinã foi Jorge Portugal, ele com 11 anos e eu com 15. Né? Hoje estou fazendo um Flor da Memória, é um resgate de 22 anos de parceria, que começou no ano 2000, e eu passei a ser parceiro do ídolo, e ainda cantando a paixão pela cultura brasileira, por essa encruzilhada étnica que forma esse caldo cultural muito forte. Então, fazer um show com Capinã é, sem dúvida, viver a história. São tempos cheios de perguntas. Perguntas que nós fazemos e, na verdade, buscamos essas respostas. Tempos quase modernos. Eu tenho muitos parceiros e, por ter muitos parceiros, eu posso perceber que cada um deles me dá uma maneira diferente de interpretar o mundo, interpretar as palavras, né? E com o Roberto eu tenho, vamos dizer assim, a contribuição de... Ele tem como respaldo do que ele faz uma cultura do Recôncavo. Ele é de Santo Amaro, onde se formou uma coisa cultural muito forte. Não é que é assim uma referência, porque Santo Amaro dá tantos nomes à cultura nacional, isso deve ter alguma explicação. Em Luanda eu vou aos Portugais, menina, onde anda menina, aonde vais eu ando, em Luanda eu vou aos Portugais. Consegui reunir 2 pessoas tão grandes para a cultura baiana, brasileira. Roberto Mendes, músico, pesquisador, e Capinã, um dos maiores poetas do Brasil, é imperdível. Eu acho que é uma das parcerias perfeitas do Capinã é com Mendes, o Roberto Mendes, entendeu? Então a expectativa assim, de ver um belo show, um belo espetáculo,
é grande, né? A beira-mar é um lugar que nós costumamos refletir melhor, né? O horizonte aberto, o céu, as ondas, o movimento das ondas. Capinã, quando é romântico ao extremo. Quando é... ele é um dono da palavra, ele é refém da palavra, ele é, sem dúvida, eu vou terminar dizendo isso, ele é o que eu queria ser. Eu queria ser poeta, não dei sorte. Aí fui ser músico para ficar colado com eles, né? Então eu virei músico para cantar a poesia dos poetas. Tira essa mulher da roda, meu Deus, samba não pode parar. Tira essa mulher da roda, meu Deus, se ela fica, como é que é? Tá na hora de me despedir. O Bem Bahia fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com muito mais. Doe quem doer, o melhor compositor do Brasil, chama-se Caetano Veloso, e eu nem conhecia ele. Cana doce, Santo Amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. Muito obrigada pela companhia e audiência carinhosa de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Nem as pedras do caminho, nem as luzes da cidade podem mudar o meu destino. Beije agora o seu menino, não me deixe ir embora. A saudade, flor da memória, ainda me lembro o clarão da aurora.